2020, quando a pandemia ainda causava todo tipo de caos, comecei a dirigir para a Uber para pagar as contas. Fui dispensado do meu emprego no comércio varejista. O lance dos trabalhos de transporte por aplicativo é que você vê todos os tipos de pessoas, especialmente se trabalhar à noite como eu. Tive encontros estranhos, passageiros bêbados, conversas bizarras, mas nada disso se compara ao que aconteceu numa sexta-feira à noite em outubro. Era pouco depois da meia-noite, e eu tinha acabado de deixar alguém num hotel na periferia da cidade. Meu app apitou quase imediatamente, com uma nova solicitação. O local de embarque ficava a uns 6 minutos de distância, em frente a uma pista de boliche que fazia parte de um pequeno shopping. Coisa comum. O nome do passageiro era Diego. Aceitei e comecei a me dirigir para lá. Quando cheguei, estava silencioso, só algumas luzes fracas no estacionamento, nenhum carro à vista, e a pista de boliche parecia fechada. Mas havia um homem parado sozinho sob uma das luzes, vestindo um moletom cinza com capuz e jeans. Era alto, talvez 187, as mãos no bolso, e a cabeça baixa como se olhasse para os sapatos. Quando parei, ele olhou para mim, mas não acenou nem se mexeu. Abri a janela e perguntei: "Você é o Diego?" Ele assentiu lentamente, caminhou até o carro e entrou no banco de trás atrás de mim. Comecei a viagem e perguntei se o destino no app estava correto, um endereço em um bairro residencial, a uns 20 minutos, dali onde eu nunca tinha ido. Ele respondeu num tom calmo e baixo: "Sim, está certo." Lembro de ter pensado que ele soava meio estranho, não bêbado ou drogado, só meio sem emoção. Mas na hora não pensei muito nisso. Comecei a dirigir, e ele não falou nada por uns 5 ou 6 minutos. Eu olhava para ele pelo retrovisor às vezes, e toda vez ele encarava para a frente, não pela janela nem para o celular, só para minha nucal. Tentei quebrar o silêncio perguntando como estava a noite dele. Ele fez uma pausa e disse: "Só precisava sair dali." Perguntei de onde e ele respondeu: "Não importa." Então não insisti. Dirigimos mais um pouco, uns 15 minutos, até que percebi que estávamos chegando perto do destino. Mas o endereço ficava numa parte bem isolada, sem postes de iluminação, com grandes quintais e muitas árvores. Quando nos aproximamos, ele se inclinou para frente e disse: "Na verdade, você pode entrar naquela entrada de carro ali." Ele apontou para uma casa à direita. A casa estava escura, sem luz por dentro, nem por fora, parecia antiga e abandonada. Honestamente, o gramado estava tomado pelo mato, e a tinta descascando na fachada. Também não tinha carro na entrada. Perguntei: "E essa é sua casa?" Ele disse: "Só entra." Hesitei, mas entrei na entrada. Parei perto da frente da casa e coloquei o carro no neutro. Ele não saiu. Olhei para trás e perguntei: "Está tudo bem?" Ele encarou a porta da frente e falou: "Espera aqui." Saiu e começou a andar em direção à casa, mas não passou pela porta da frente, caminhou pela lateral do prédio e desapareceu de vista. Fiquei sentado por uns 2 minutos pensando no que fazer. A viagem ainda estava tecnicamente ativa. Eu não queria ir embora e sofrer punição, mas o instinto dizia que algo estava errado. Meu palpite era que esse cara não estava só indo buscar alguma coisa. Por fim, terminei a viagem manualmente, marquei como concluída e comecei a dar ré para sair da entrada. Mas antes de engatar a marcha ré, vi ele voltando rápido para o carro com mãos vazias e uma expressão estranha, como se estivesse nervoso ou animado. Destranquei as portas, pois não queria provocar confronto, mas algo dentro de mim gritava para não deixá-lo entrar de novo. Ele abriu a porta traseira, entrou e disse: "Insisti. Eu não posso te levar a lugar nenhum sem o IPI." Ele não disse nada. Após alguns segundos, ele mandou eu dirigir de volta ao local onde o peguei. Eu não queria discutir, então comecei a voltar para o shopping. Durante o trajeto senti uma pressão no carro. Ele não falava, mas sentia que me observava. Os pelos dos meus braços se eriçaram. Ele ainda encarava minha nuca. Em certo momento, tentei aliviar a atmosfera e disse: "Noite difícil."
Ele respondeu. Pode-se dizer isso? Perguntei se estava tudo bem, e ele disse. Ainda não fiz mais perguntas. Ao chegar no shopping, estacionei sob a mesma luz onde o peguei, mas antes que eu dissesse algo, ele se inclinou para a frente e perguntou. Fiquei ali um minuto muito abalado para me mexer. Finalmente dirigi para casa olhando plural vezes pelos espelhos. Ao chegar, revi os detalhes da viagem e algo estava errado. O nome tinha mudado. Não dizia mais Diego, estava em branco, sem nome, sem foto, sem histórico, como se a viagem nunca tivesse acontecido. Entrei em contato com o suporte da Uber para relatar, mas disseram que os dados da viagem não estavam disponíveis, que às vezes isso acontece quando o app trava ou quando o passageiro cancela no meio do caminho. Mas eu sei o que vi, sei que terminei a viagem, que o homem entrou e saiu do meu carro, e sei o que ele falou. Você pegou a pessoa errada hoje à noite, nunca mais o vi e espero nunca mais ver. Mas toda vez que recebo uma notificação em algum estacionamento mal iluminado ou tem um passageiro silencioso no banco de trás, lembro daquela noite e da sensação de que algo terrível poderia ter acontecido, que talvez ele tenha mudado de ideia no último segundo. Mas ainda me pergunto o que ele quis dizer e se encontrou o carro certo algum dia. Em 2021, quando eu dirigia para a Uber em tempo integral, morava em uma cidade que recebe muitos turistas, especialmente no verão, então, os trabalhos de transporte por aplicativo podem render um bom dinheiro. Se você for consistente, eu trabalhava principalmente à noite, em parte porque sou notívago e em parte porque havia menos trânsito e mais gorjetas de passageiros bêbados voltando de bares, porque havia menos trânsito e mais gorjetas de passageiros bêbados voltando. Na noite em que isso aconteceu, eram cerca de 1h30 da manhã, uma noite de sábado, bastante normal. Eu acabara de deixar um grupo de universitários que não paravam de gritar no banco de trás do meu carro, então fiquei feliz ao receber uma solicitação que parecia mais tranquila. O nome era Cristiano, e o local para pegar era uma pequena rua lateral perto do Centron. O estranho era que o local marcado era uma área estranha, não perto de bares ou apartamentos, mais perto do quintal de um velho shopping. Mas pensei que podia ser só um erro do GPS isso acontecer. Fui até lá e vi um cara parado na esquina com moletom, com capuz e jeans, olhando para o celular. Parei e disse Cristiano, ele assentiu com a cabeça e entrou no banco de trás sem dizer muito. Ele não cheirava a álcool, nem falava enrolado, parecia sóbrio e muito quieto. Não disse oi nem respondeu quando perguntei como estava sua noite. Algumas pessoas não são comunicativas, então não pensei muito nisso. Comecei a viagem, e o destino era do outro lado da cidade, a uns 25 minutos num bairro residencial, onde eu tinha ido uma ou duas vezes. O problema era que estava escuro lá fora, sem luz nas ruas, em algumas áreas bem isolado. Notei cerca de 5 minutos após o início da viagem que Cristiano estava com o celular aberto, mas não mandava mensagens nem ligava para ninguém, segurava o celular plano no colo com a lanterna acesa, iluminando um pouco para cima, em direção ao meu banco. Perguntei meio brincando, tudo bem aí atrás? Ele murmurou, sim, e apagou a lanterna. Os próximos 20 minutos foram de silêncio total, só o barulho do motor e uma tensão estranha crescendo no carro. Não sei como descrever, havia algo estranho nesse cara, não ameaçador, mas definitivamente desconcertante, como se ele não estivesse realmente ali. Chegamos ao bairro e segui o GPS até a casa, mas ao chegar notei que estava totalmente escuro, sem luz no alpendre, sem luz interna, nada. Perguntei, é aqui mesmo? Cristiano não respondeu, só ficou sentado. Me virei e olhei para ele e repeti um pouco mais alto, ei, é aqui? Ele olhou além de mim pela janela. Repeti mais uma vez, e finalmente ele assentiu. Estacionei e disse, boa noite. Ele não se mexeu, só continuou sentado. Perguntei de novo, você está bem? Ele finalmente pegou na maçaneta e desceu, mas não fechou a porta,
Só ficou fora do carro com a porta aberta, olhando para a casa. Fiquei esperando, passaram alguns segundos depois, 20 depois, 1 minuto inteiro. Eu ia dizer algo quando de repente ele se virou, me olhou pela porta aberta e disse: "Preciso voltar." Pisquei e perguntei voltar para onde. Ele disse num tom monótono, sem emoção: "Para onde você me pegou?" Eu não soube o que dizer. Era uma viagem de 25 minutos e eu não podia simplesmente inverter a rota. Disse que ele precisaria pedir uma nova corrida, mas ele só me olhou implorando: "Por favor, preciso voltar." Repeti: "Você precisa pedir pelo aplicativo." Foi quando ele disse algo que me deu arrepios. "Não posso, eles ainda não foram embora." Minha única resposta: "Pode ser quem ainda não foram embora." Ele não respondeu, só ficou ali segurando a porta e respirando pesado. Comecei a ficar muito desconfortável. Disse: "Olha, eu não posso começar uma corrida nova, a menos que você peça." Ele me olhou mais um segundo, depois se afastou lentamente e fechou a porta. Caminhou em direção à casa, mesmo que estivesse completamente escuro e parecesse vazia. Esperei até ele chegar à varanda, e então fui embora. Assim que virei a esquina, encerrei a viagem no app e comecei a voltar para o centro. Alguns quarteirões depois, parei num posto 24 para usar o banheiro e pegar uma bebida. Estacionei ao lado do prédio, entrei e saí uns 4 minutos depois. Quando voltei para o carro, parecia que meu cérebro deu curto-circuito. Cristiano estava sentado no banco de trás com o mesmo moletom e a mesma expressão. Pensei que tinha trancado as portas antes de entrar, mas de algum jeito ele estava no banco de trás. Abri a porta do motorista, entrei devagar, mantendo meus olhos nele pelo espelho. Perguntei como ele entrou de novo. Ele só disse: "Leve-me de volta." Eu disse: "Vou chamar a polícia", e alcancei meu telefone. Então ele se inclinou perto o suficiente para eu ouvir sua respiração e disse: "Eles ainda estão na casa." Não sei porquê, mas não liguei para a polícia. Algo no jeito que ele disse me fez pensar que ele estava tendo algum tipo de surto. Joguei junto e perguntei de quem é essa casa, e ele disse: "Dos meus pais." Perguntei se ele ainda morava lá, e ele disse: "Não mais." Isso fez os pelos do meu pescoço se arrepiar. Comecei a dirigir de volta para onde o peguei. Cada parte de mim gritava para não fazer isso, mas eu não sabia o que mais fazer. Quando nos aproximamos, ele começou a respirar com mais dificuldade, balançava um pouco no banco de trás. Em um momento, ele sussurrou: "Eles ainda estão lá, não vão sair. Não importa o que eu faça." Quando chegamos na casa, ainda não tinha luz nenhuma, nem sinal de vida. Ele saiu sem dizer nada, foi até a porta e ficou parado. Não bateu, só ficou ali parado. Esperei uns 30 segundos e fui embora, certificando-me que as portas estavam trancadas. Dirigi 3 quarteirões, estacionei sob um poste de luz e fiquei uns 10 minutos tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Pensei em ligar para a polícia, mas o que eu diria? Que um cara entrou no meu carro 2 vezes e disse coisas estranhas. Não havia crime, tecnicamente, pelo que eu sabia. Então fui para casa e não dormi naquela noite. No dia seguinte relatei a corrida para a Uber, e honestamente me arrependi de não ter relatado para a polícia, pois o homem poderia estar doente e precisando de ajuda. Espero que ele não tenha machucado ninguém. Quem sabe se aquela casa era realmente a dos pais dele ou se ele estava tendo um episódio maníaco. Eu sou uma garota de 18 anos que mora sozinha no meu apartamento com meu cachorro. Moro a cerca de 13 quilômetros da cidade, então receber comida por entrega às vezes pode ser complicado. Eu nunca pensei que Uber Eats pudesse ser ruim. Você ouve algumas histórias, mas nunca acha que vai acontecer com você. Pelo menos, era o que eu pensava. Na sexta-feira à noite,
Eu estava limpando meu apartamento, me preparando para a visita do meu namorado. Nós somos um casal à distância, então só o vejo nos finais de semana, então geralmente tento deixar tudo limpo antes que ele chegue. No sábado eu já havia limpado por cerca de 2 horas, e já era mais de 6 da tarde, então comecei a ficar com fome. Eu não queria sujar louça já que havia acabado de lavar tudo e limpado a cozinha, então decidi pedir comida para evitar bagunça. Pedi a comida e recebi a notificação de que o entregador estava a caminho dirigindo um Honda Fit Sport branco. Como sou uma garota jovem que mora sozinha, configurei as instruções de entrega para deixar o pedido na minha porta, para entrega sem contato. Eu estava sentada na sala assistindo TV quando recebi a notificação de que minha comida havia sido entregue. Assim que recebi essa notificação, me levantei ansiosa para pegar a comida, pois estava morrendo de fome. Ao abrir a porta para pegar a comida, não havia nada lá. Pensei que talvez ele tivesse deixado na porta errada, mas olhando para todas as portas, nenhuma delas tinha a comida. Então voltei para dentro e ia mandar uma mensagem para ele quando vi uma batida na porta. Era meu vizinho, ele estava segurando minha comida. Ele disse: "Oi, desculpa, eu peguei sua comida do entregador porque ele estava olhando pelas suas janelas e eu não sabia o que ele estava fazendo. Peguei a comida e agradeci me perguntando o que diabos havia acabado de acontecer." Voltei para dentro, comi minha comida e assisti a um filme. Quando comecei a me preparar para dormir, tomei um banho, desliguei a TV e certifiquei-me de que todas as portas estavam trancadas antes de ir para a cama. Deitei-me, liguei para meu namorado e acabei adormecendo. Acordei algumas vezes durante a noite com meu cachorro rosnando para a janela ou a porta dos fundos. Meu cachorro não é um cachorro grande ou assustador, é um pequeno Maury de 23 quilos, mas ainda é meio assustador quando ele rosna para algo e você não espera. Finalmente consegui acalmá-lo e fazê-lo voltar a dormir. Nem 15 minutos depois acordei com pancadas na janela. Meu cachorro começou a enlouquecer, latindo, rosnando e até choramingando. Eu não conseguia me mexer na cama, peguei os lençóis e os puxei sobre minha cabeça, deixando o sol suficiente para não cobrir os olhos para que eu pudesse ver a janela. Liguei para a polícia e sussurrei no telefone quietamente, expliquei para a atendente que alguém estava no meu quintal e que minha janela não travava direito, podendo ser levantada facilmente. Ela me disse para ir para outro cômodo e que a polícia estaria no meu apartamento em breve. Corri para a cozinha e peguei uma faca, apenas esperando ver as luzes azuis e vermelhas, ou ouvir as sirenes. Parecia uma eternidade. Olhei pela janela da cozinha e nunca esperava ver o que vi. O carro do entregador da Uber que trouxe minha comida estava parado do outro lado da rua do meu apartamento. Ao abrir a porta do meu apartamento, há um grande campo aberto à esquerda que é usado para estacionar trailers e deixar os cachorros brincarem. Ele estava estacionado lá, mas não vi ninguém no carro. Juntei 2 mais 2 e pensei comigo mesma: ele está no meu quintal. Finalmente a polícia chegou. Eu mal conseguia falar, estava tremendo e chorando. Expliquei para um policial o que havia acontecido enquanto o outro foi verificar meu quintal, que é onde está a janela do meu quarto. Outro policial que chegou foi checar o carro porque ele ainda estava no campo, mas ele não estava dentro do carro. Os dois voltaram e começaram a conversar com a policial com quem eu estava falando, dizendo que havia pegadas no meu quintal, que tinha chovido na noite anterior e estava muito lamacento lá fora. Comecei a entrar em pânico quando ouvi aquilo, não apenas porque não é nada que você queira ouvir, mas também porque onde estaria esse cara se ele não voltou preso com os policiais e não estava no carro? Meu vizinho saiu para ver o que estava acontecendo. Os policiais explicaram a situação para ele, e ele contou como pegou minha comida para mim mais cedo, naquele dia. O vizinho me convidou para passar a noite na casa dele se isso me fizesse sentir melhor. Estranhamente recusei a oferta e quando todos os policiais foram embora, voltei para meu apartamento pensando que tudo havia acabado. Demorei algumas horas para me sentir confortável o suficiente para dormir,
Mas às 2 da manhã acordei com pancadas na minha porta da frente e ouvi a polícia. Pensei comigo mesma, isso não pode estar acontecendo agora. Levantei-me e fui até a porta da frente com medo de abrir. Era a mulher com quem havia falado antes. Ela explicou que ficaram escondidos no meu apartamento para vigiar aquele cara, caso ele voltasse, e ele voltou. Eles o pegaram andando até minha porta pensando que ele tentaria entrar. Meu coração afundou no estômago quando ouvi isso. Ela explicou que ele foi preso e que eu não precisava mais me preocupar com ele. Agradeci e voltei a tentar dormir. Infelizmente, não consegui pegar no sono dessa vez. Também não uso mais Uber Eats quando estou em casa sozinha. Eu tinha 26 anos na época, e sou homem. Estava em Washington, D.C., em uma espécie de viagem para visitar minha irmã, que para esta história chamarei de Sarah. Eu estava lá para a cerimônia de formatura dela em seu treinamento básico, um evento muito importante para a família dela, e ela me pediu para estar presente, então pensei, por que não? E reservei o voo para estar lá. Eu chegaria cerca de uma semana antes do resto da família para que Sarah e eu pudéssemos passar algum tempo a sós antes dela ficar ocupada com toda a família durante a ocasião. Ela ficou comigo no hotel durante esse período e eventualmente decidimos explorar alguns dos sítios históricos próximos que Washington havia para oferecer. Eu nunca havia estado lá, claro, então a ideia me interessou e decidimos fazer isso. Quando chegamos ao local, passamos cerca de 4 horas andando e vendo todos os pontos turísticos do Lincoln Memorial, ao Monumento de Washington, ao prédio do Congresso e até a Casa Branca. Foi uma experiência muito divertida e empolgante para mim ver todos esses lugares, já que perdi a excursão escolar no ensino médio para visitá-los. Sarah na época parecia valorizar meu interesse e nós realmente nos divertimos. Depois de finalmente decidirmos que já tínhamos andado o suficiente e estávamos prontos para voltar ao hotel, usamos o aplicativo Uber para chamar uma corrida. Já tínhamos usado antes para chegar e não tivemos problemas, então decidimos simplesmente usar de novo para o retorno. Sarah fez a solicitação no celular dela, enquanto eu me sentava na sombra esperando. Eu estava bastante cansado de toda a caminhada que fizemos e sentia meu corpo pronto para voltar ao hotel para uma longa soneca merecida. Depois de cerca de 10 minutos, um carro parou em frente a nós ao lado da rua, e Sarah me sinalizou que aquele era o carro, já que o lugar não era uma vaga nem um local onde um carro pararia naturalmente. Levantei-me e a segui até o carro, onde ela abriu a porta traseira e entrou perguntando ao motorista, Uber para Sarah. Ele apenas fez um leve aceno com a cabeça sem dizer nada. Então eu a segui para dentro do carro e fechei a porta atrás de mim. Agora, olhando para trás, percebi como fomos estúpidos, tanto ela quanto eu, por fazer isso. Deveríamos ter pedido o nome do motorista e verificado se o carro era o mesmo do aplicativo. Eu mesmo não tinha acesso a isso, e foi Sarah quem fez o pedido pelo telefone, então não passou pela minha cabeça fazer essas verificações. Sentados no banco de trás de uma minivan cinza, o motorista não falou conosco. Achei isso um pouco estranho, pois qualquer outro motorista que tive ao menos me cumprimentava quando eu entrava ou confirmava meu nome, mas esse cara nada. Começou a dirigir sem nos reconhecer, além do aceno que deu quando Sarah perguntou se ele era nosso Uber. Percebi que era esquisito, mas estava cansado e não sentia vontade de tentar interagir com ele. Encostei a cabeça e fechei os olhos. Então senti um toque no braço por parte de Sarah, após uns 5 minutos de trajeto. Abri os olhos para olhar para ela, que não falou nada, mas vi uma expressão de preocupação no rosto, o que me fez pensar no que exatamente a deixava preocupada. Ela apontou para o celular que mostrava a rota que o Uber deveria seguir para nos levar de volta ao hotel.
Não demorou para perceber que estávamos indo pelo caminho errado, na verdade na direção oposta da indicada. Logo depois a cor do rosto de Sarah sumiu, quando uma notificação apareceu no celular dela, dizendo que nosso Uber havia chegado, seguida por uma mensagem do motorista, perguntando onde estávamos. Meu coração afundou no estômago. Foi aí que percebi como fomos tolos de não verificar o carro e o motorista antes de simplesmente entrarmos. A foto que aparecia no celular de Sarah dentro do aplicativo não correspondia ao motorista, e eu sabia que estávamos nos metendo em uma situação perigosa. Olhei lentamente para o motorista, mas não disse nada. Não sabia quais eram as intenções do homem ou do que ele era capaz, e sinceramente não queria descobrir. Apenas sabia que naquele momento precisava tirar Sarah e a mim daquele carro. Inclinei-me para a frente e disse ao homem que havíamos mudado de ideia e que seria melhor sairmos onde estávamos, numa tentativa de sair da situação, sem alarmar ele sobre o que sabíamos. Ele olhou para mim pelo espelho retrovisor, o primeiro reconhecimento real que nos deu desde que entramos no veículo. Ele manteve o olhar fixo em mim sem dizer uma palavra por minutos que pareceram eternos, provavelmente apenas 10 segundos. Ele não parou o carro nem respondeu, e continuou dirigindo como se nada tivesse acontecido. Minha paciência acabou, e eu sabia que qualquer coisa que ele planejava não era boa. Então fiz a única coisa que me veio à cabeça, puxei minha faca de bolso, abri a lâmina e, sem perder tempo, disse ao motorista: "Eu sei que você não é nosso motorista Uber. Não sei qual é o seu plano ou o que você pensa fazer conosco, mas tenho uma faca, e se você não parar o carro agora não terei problema em usá-la." Os olhos do motorista se voltaram rapidamente para mim, pelo retrovisor, e eu sabia que ele viu a faca firmemente apertada na minha mão. Ele parou rapidamente a van e eu ouvi as portas destravando. Sarah e eu não perdemos tempo, e saímos do carro o mais rápido possível. Assim que estávamos fora, o homem acelerou. Nós paramos um momento para nos recompor, pois Sarah estava tendo uma crise de pânico, e eu ainda tentava entender o que havia acabado de acontecer. Sarah tirou rapidamente o celular e respondeu ao nosso verdadeiro motorista Uber, informando nossa localização e perguntando se ele poderia nos buscar. O motorista verdadeiro chegou em poucos minutos, e dessa vez tomamos cuidado para garantir que era o correto. Contamos tudo o que aconteceu e foi então que ele nos contou algo que gelou o sangue nas minhas veias. Houve múltiplos casos recentemente onde pessoas se passavam por motoristas Uber na região, pois essa era uma maneira fácil de encontrar turistas e pessoas de fora da área que não pensam duas vezes antes de entrar em um carro, achando ser uma coisa. Muitas pessoas desapareceram e só podiam supor o pior. Ele nos disse que tivemos sorte de percebermos a tempo e de não termos ido para muito longe do local em que fomos buscados, o que provavelmente foi a única razão para o homem nos deixar ir, além do fato de eu estar armado, Voltamos para o hotel sem problemas e reportamos rapidamente à polícia. Fizemos a melhor descrição que pudemos do homem e do carro, e a polícia disse que nos ligaria se encontrasse qualquer informação. Nunca mais ouvimos falar deles, então suponho que o homem nunca tenha sido pego ou encontrado, e isso me preocupa, que ele ainda possa estar por aí fazendo isso com outras pessoas. Depois de tudo, percebi como fomos tolos por não verificar o carro antes de entrar, mas que isso sirva de lembrete para todos ouvindo. Sempre verifiquem seus motoristas Uber e estejam sempre atentos ao seu redor.